Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Vasco tropeça em decisão com o Londrina e vê cenário da Série B complicar. O Vasco decepcionou sua torcida ao empatar com o Londrina nesta quinta-feira no estádio de São Januário. O resultado do jogo manteve os Cruz Maltinos ainda no G4 da Série B, com 3 pontos à frente do quinto colocado. O gigante da colina até saiu na frente com um gol marcado pelo volante Andrei, mas sofreu um empate em seguida e não conseguiu retomar a liderança do placar na partida. Este duelo entre Vasco e Londrina marcou um encontro de duas equipes que estão na briga direta pela quarta posição da tabela de classificação na Série B e que garante um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, além desses dois, o Sport também vem sonhando com a vaga e o Ituano também pode chegar forte nesta disputa de reta final. A situação do Vasco ainda pode piorar nesta rodada, isso porque o Ituano, que tem 44 pontos, pode ficar a apenas 2 dos vascaínos se vencer a equipe do CRB neste sábado em Itu. Uma outra equipe que pode entrar nesta briga é a equipe do Sampaio Corrêa. Os maranhenses encaram a equipe do Grêmio e pode ser mais um clube a chegar à marca dos 46 pontos e chegar para a reta final, podendo sonhar com um acesso. Sendo assim, a tendência é que até a última rodada do Brasileirão, pelo menos o Vasco e mais 3 equipes estejam lutando por uma vaga na elite do futebol nacional. O Cruz Maltino chegou a ter cerca de 7 pontos de vantagem para os demais adversários, mas desde a saída do técnico Zé Ricardo, a equipe não conseguiu se encontrar. Tropeçou em diversos jogos e viu seus rivais crescerem diante do segundo turno da competição. O técnico Jorginho tratou de lamentar as chances perdidas pelo Vasco no empate com o Londrina em 1-1 na quinta-feira. O técnico ainda analisou a partida disputada em São Januário. Abre aspas, o jogo foi muito forte do lado emocional. Ao mesmo tempo que poderia ter ganho, poderia ter perdido também. Não seria uma tragédia perder aqui. Tivemos oportunidades claras. Vamos acreditar que os atacantes procuraram fazer o melhor. A movimentação deles foi excepcional, porém, faltou o detalhe, fecha aspas, disse o treinador vascaíno. A verdade é que o Vasco faz um segundo turno de Série B bem horrível. A equipe simplesmente não consegue pontuar fora de casa e ainda conta com alguns tropeços em São Januário, como esses empates em jogos decisivos, que já poderiam ter garantido o acesso do Vasco para a Série A. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual a sua opinião em relação a esse novo cenário da Série B, onde o Vasco agora vai passar a ter mais concorrentes por uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro? Deixa aqui abaixo nos comentários também a sua opinião sobre a partida do Vasco no dia de ontem. O comentarista faz aviso para o Vasco na Série B e fala o que seria necessário para o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco perdeu mais uma grande chance de se consolidar de vez no G4 da Série B e agora abriu a porta para os concorrentes diretos na briga pelo acesso. O gigante da colina até conseguiu sair na frente do Londrina nesta quinta-feira em um jogo decisivo pelo acesso em São Januário. No entanto, o Londrina correu atrás e conseguiu empatar a partida e deixou ainda mais aberta a briga pelo G4 nesta reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Através da sua coluna no Globo Esporte, o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, alertou o Cruz Maltino sobre a falta de um bom sistema de resultados na Série B e destacou também a importância do time carioca somar pontos fora de casa. Caso isso não aconteça, o acesso pode não vir. Abre aspas, o empate contra o Londrina foi o sexto do Vasco em São Januário, um dos raros dos 3 clubes invictos em casa na Série B. Cruzeiro e Tombense também estão. Com 49 pontos e 3 jogos em São Januário, o Vasco chegará a apenas 58 pontos se ganhar do Novo Horizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa. Os rivais que visitarão o Cruz Maltino no Rio de Janeiro, ninguém subiu com 58 pontos. O Vitória conseguiu o acesso com 59 em 2007.
15 anos atrás, ou seja, o Vasco terá de somar pontos como visitante para subir para a primeira divisão, fecha aspas, disparou o PVC. Após este empate com o Londrina na última quinta-feira, o Vasco ainda viu a sua chance de acesso para a Série A ser reduzida de 63% para 49%. Essas informações são retiradas do portal Infobola do matemático Cristian Garcia. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com a declaração feita pelo comentarista Paulo Vinícius Coelho sobre o atual momento do Vasco nesta reta final da Série B para decidir quem vai subir ou não para a primeira divisão? Comenta aqui abaixo nestes comentários a sua opinião. Os torcedores do Vasco trataram de detonar o atacante Raniel após o gol perdido em empate contra o concorrente direto pelo G4. O Vasco continua seu drama na busca pelo acesso à primeira divisão do futebol nacional. No famoso duelo de 6 pontos contra a equipe do Londrina, o Gigante da Colina ficou em um decepcionante empate por 1-1 em pleno São Januário lotado e desperdiçou mais uma vez a oportunidade de se firmar no G4 da Série B. Mas o momento da partida chamou bastante atenção e gerou um grande impacto na torcida. O atacante Raniel perdeu uma grande chance no segundo tempo e aquele que seria o segundo gol do Vasco. Ele ficou frente a frente com o goleiro e tentou encobri-lo, mas a tentativa foi falha. Após isso, o nome do atacante Raniel estava entre os mais falados no Twitter, com os torcedores vascaínos detonando o centroavante. E não apenas por um gol perdido, mas por outras oportunidades perdidas na partida. Após o fim do duelo, o jogador foi o mais vaiado pela torcida que protestou o resultado da partida. O camisa 9 ainda garantiu estar de cabeça erguida depois da partida, considerada abaixo do esperado. Abre aspas, minha vida não tem espaços para lamentações, cabeça erguida e para frente sempre, fecha aspas, publicou o centroavante em sua conta oficial do Instagram. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.